O juiz condenou o homem à morte, até que um cão com provas entrou no corredor, o que mudou tudo. Ele sabia que ninguém acreditava nele, nem o promotor, nem o júri, nem mesmo aquele que estava sentado com ele na mesma cela nas últimas semanas. Ele sabia de tudo, ainda tinha esperança. Por quê? Por um milagre, pela verdade? Não, ele só esperava uma coisa, que Trovão entenderia isso. Pedro Silva se levantou lentamente quando ouviu a ordem. O zumbido abafado dos condicionadores de ar preencheu o silêncio pesado do tribunal. Alguém tossiu na galeria de imprensa. Uma caneta clicou contra o protocolo. Tudo isso falava mais alto que as palavras do juiz. O tribunal o reconheceu culpado de estupro e assassinato de Marina Cardoso. Sentença: morte por execução. Nenhuma palavra foi ouvida no corredor. Sem exclamações, sem gemidos. Apenas o clique de uma caneta. Tudo estava decidido com antecedência. Pedro não vacilou. Apenas seu olhar deslizou para os lados. Em algum lugar lá, no corredor atrás do muro de concreto, esperava por ele um velho pastor alemão chamado Trovão. O cão estava sentado no transportador como sempre, calmo, como se entendesse tudo desde o primeiro olhar. Pedro amava Marina. Era talvez a única mulher que sabia como fazê-lo ficar quieto e não ficar com raiva. Eles se conheceram depois que ele foi demitido da polícia e, em alguns meses, ela conseguiu entrar na vida dele como se sempre tivesse morado lá. E então a encontraram morta. O apartamento estava coberto de sangue. A porta não estava arrombada. Havia evidências de luta. As impressões digitais no gargalo de uma garrafa, uma bota manchada de sangue, DNA no corpo. Tudo se encaixou perfeitamente contra ele. Eles me armaram, Pedro havia dito. Eles não se importaram. Você tem uma palavra final? Perguntou o juiz. Pedro não respondeu imediatamente. Olhou para o promotor, para o júri, para o banco vazio, onde a mãe de Marina costumava sentar. Sim, disse finalmente. Quando tudo acabar, eu quero ter permissão para ver meu cachorro, Trovão. O juiz franziu a testa. Este é seu último desejo? Sim. O juiz assentiu, sem entender por que um homem condenado à morte quereria ver um cachorro. O protocolo registrou. Último desejo foi conhecer o cachorro Trovão. Pedro foi conduzido para fora do corredor calmamente, como quando entrava na sala de interrogatório, quando ia para a rua em patrulha. Só que então no cinto havia uma arma, um rádio, uma identificação. Agora apenas algemas e números nas costas do macacão. Ele a viu atrás do vidro, a mãe de Marina. Ela olhou diretamente para ele, cansada, sem lágrimas, mas com ódio. Ele não desviou o olhar, porque ele mesmo já havia parado de entender por que ainda olhava para este mundo. Quando foi trancado em confinamento solitário, pela primeira vez se permitiu deitar não na cama, mas direto no chão de concreto. Nenhuma dor, apenas silêncio e frio. Às vezes o médico da prisão vinha com comprimidos e o capelão oferecia confissão. Pedro ficava em silêncio. Não havia ninguém com quem conversar. Passaram-se 3 dias. No 4º dia, um segurança veio vê-lo com a cara fechada. Seu cachorro chegou, Silva. Está ali no quintal. Trouxeram. Deram-lhe 20 minutos. Pedro se levantou e foi sem palavras, sem resistência. Foi introduzido em uma área fechada, onde geralmente passeavam com os cães de serviço. Ali, perto da cerca, Trovão estava sentado. O cão não se moveu do lugar até que Pedro se aproximou. Então se levantou e era como se aqueles dois não tivessem ficado semanas separados. Aproximou-se lentamente e colocou o focinho no colo de Pedro. Pedro sentou-se ao lado dele e colocou as mãos na testa quente do animal. Sentiu a lã, a mesma que coçava à noite em frente à TV, quando ainda era um homem com futuro. Me perdoe, disse baixinho. Não a protegi, não pude. Trovão latiu suavemente. Era um som que geralmente emitia quando se sentia ansioso. Pedro entendeu. O cachorro sabia e sentia algo. Eles estavam errados, Trovão. Eu não a matei. O cachorro levantou a cabeça.
As orelhas se ergueram, os olhos se arregalaram e um segundo depois Trovão pulou e se virou até a cerca congelando. Algo atraiu sua atenção atrás da rede. Lá, bem longe nos arbustos, uma pessoa ou um animal passou rapidamente. Uma sombra. Trovão rosnou. "Ei!" Pedro gritou, mas o guarda já estava caminhando em sua direção. "É isso! O tempo chegou! Espere! É isso, Silva, vamos!" Trovão não se moveu. Ficou perto da cerca e olhou para a floresta. Então, de repente, pulou e desapareceu nas sombras. Rastejou por debaixo da rede, como se soubesse que precisava ir. O guarda xingou. "Droga, ele fugiu!" Pedro sorriu pela primeira vez em muitas semanas. "Deixe para lá." Naquela mesma noite, saiu uma pequena história no noticiário. Ex-detetive Pedro Silva, acusado de assassinato, condenado à morte por execução. O julgamento foi declarado encerrado. A sentença seria executada dentro de um mês. A TV foi desligada. Pedro permaneceu em silêncio novamente. Mas em algum lugar lá, atrás dos muros, na floresta profunda, um cachorro correu, para quem não importava política e manchetes. Ele sabia apenas uma coisa: seu mestre era inocente, e ele provaria isso. O regime prisional não tolerava mudanças. Cada dia era como o anterior, como 2 gotas de água barrenta. Apenas uma coisa se destacou dessa rotina viscosa: o desaparecimento de Trovão. Os guardas, tendo rido da situação, decidiram que o cão morreria na floresta ou que os caçadores atirariam nele. Pedro não tentou convencê-los do contrário. Apenas ficou em silêncio. Agora tinha algo que não podiam tirar dele. A sensação de que em algum lugar ali, em liberdade, havia começado algum tipo de partida pelo amanhã. Passaram-se 3 dias. No 4º dia, no gabinete do chefe da prisão, bateu à porta um homem do Serviço de Investigações Internas, o tenente-coronel Mendes. Era do tipo que nunca apertava as mãos para não deixar rastros, como diziam no escritório. "Vocês têm aqui um episódio estranho", disse ele. "Este cachorro, vocês ainda têm alguma filmagem das câmeras quando ele foi embora?" "Sim, as câmeras traseiras filmaram tudo no quintal. Preciso delas, olha." O chefe deu de ombros. Meia hora depois estavam sentados na sala de observação. Na tela, uma imagem em preto e branco. Pedro estava sentado ao lado de Trovão. Então, o cachorro de repente explodiu e desapareceu. Um segundo depois, algo piscou no canto mais distante da tela. Um homem, uma sombra, uma figura esguia. Alguém estava lá. Mendes rebobinou. "Viu?" O chefe franziu a testa. "Sim, este não é um prisioneiro e não é nosso homem, ao que parece." Mendes bateu o dedo no monitor. "Você entende que se Silva é inocente afinal, isso poderia nos custar a cabeça? Havia evidências de ferro." "Eu sei, mas ainda assim." Enquanto isso, na floresta, Trovão se movia por instinto. Seguia o cheiro, as marcas perceptíveis que permaneceram em sua memória. Ele estivera nesta floresta antes. Marina, Pedro e ele caminharam até aqui há 3 meses, em um dia quente de agosto. Tudo ainda estava simples naquela época. Risos, uma garrafa térmica de café, veados piscando entre as árvores. Ele encontrou um antigo acampamento, chão pisoteado, pedras queimadas, restos de uma barraca, o cheiro de gasolina e sangue. Enterrou o nariz no chão, cavou com as patas. Depois de alguns minutos, algo clicou, algo duro, um pedaço de plástico, uma caixa. Ele agarrou e carregou. Onde? Ele mesmo não sabia. Simplesmente correu pela floresta, pelo pântano, ao longo da estrada, até chegar à estrada rural. Joaquim Ferreira, o caçador, estava dirigindo para casa em seu caminhão enferrujado quando um cachorro pulou na frente dele na estrada. Os freios rangeram. Joaquim saltou com uma espingarda, mas o cão não atacou. Veio e colocou uma estranha caixa de plástico bem debaixo dos pés dele. "Porra, quem é você?" O plástico tinha um logotipo de câmera, um cartão de memória. Joaquim pegou, colocou no bolso e colocou o cachorro na caçamba do caminhão. "Ok, vagabundo, vamos ver o que você tem aqui."
Algumas horas depois, inseriu o cartão no laptop. A tela piscou. A pasta foi chamada de Noite 1208. O primeiro arquivo era uma imagem escura e trêmula. Alguém, aparentemente, não percebeu que a câmera ainda estava gravando. Então barulho, passos, uma voz. Mais rápido, você é idiota, esqueceu suas luvas, agora corra, ela está inconsciente. A câmera se inclinou. Silhuetas, rostos, coletes de motociclista, uma tatuagem de caveira com coelhos. Joaquim estreitou os olhos. Conhecia essa tatuagem. Não foi um acidente. Sabia quem era. Na manhã seguinte, foi à delegacia e pediu para falar com um detetive. O cartão acabou nas mãos dos policiais. Enquanto isso, na prisão, Pedro ouviu o clique da fechadura na cela, conforme o cronograma. Foi levado para a sala de interrogatório. Havia um homem sentado à mesa com um laptop e uma pasta. O tenente-coronel Mendes. Silva, temos um novo material, um vídeo. Apertou o play. Pedro congelou. Conhecia esse homem com a tatuagem. O nome surgiu por conta própria. Bruno Alves, um daqueles que ele tentou prender uma vez. Um daqueles que juraram que tudo ainda aconteceria. Pedro olhou para Mendes. Isso me dará uma chance? Mendes assentiu silenciosamente. Se o DNA confirmar e o tribunal aceitar a prova, você vai sair daqui. Pedro respirou fundo, sem alegria. Sabia que estava apenas começando. O tenente-coronel Mendes olhou para Pedro com uma expressão em que irritações e dúvidas se misturavam. No início, tudo indicava que Pedro estava dizendo a verdade. Mas havia uma coisa, esse detalhe. Nós verificamos os motociclistas, disse Mendes. Seu último endereço é uma fazenda abandonada no norte do distrito. Saíram há 2 semanas, mas se for confirmado que no vídeo são eles, ele ficou em silêncio. Será alto. Marina foi morta por minha causa, disse Pedro abafadamente. Eu prendi um irmão deles há 6 anos. Foi condenado por drogas e armas. Pegou 20. Mendes assentiu. Você tinha motivo, mas agora temos novas evidências. Naquela época, Trovão estava em um abrigo da cidade na periferia. Joaquim Ferreira o entregou ali, decidindo que fizera o que podia, mas o cachorro não queria ficar. Choramingava, rosnou e um dia quase quebrou a porta de metal do recinto. Os funcionários riram. Este parece que sabe que em algum lugar não terminou o trabalho. Não perceberam o quanto estava perto da verdade. Com base nos dados, os cientistas forenses receberam uma solicitação para comparar o DNA das roupas de Marina Cardoso e o perfil de Bruno Alves e Tiago Moreira. A resposta veio em 2 dias. Coincidência, 99,8%. 2 amostras identificadas. Pedro Silva foi retirado da ala da morte. Em 1 semana, sob o manto da noite, acompanhado por guarda armada, Pedro sentou-se em uma van preta. Estava sendo levado para o edifício federal. Ainda era listado como prisioneiro, mas já era temporário. No escritório do promotor, viu a mesma filmagem das câmeras. Sombras, vozes, costas, risos. Tudo o que ele guardava dentro de si rompeu, mas não com lágrimas. Friamente, com raiva. Você os prendeu? Perguntou. Respondeu o promotor. Bruno Alves foi encontrado em uma casa na divisa do estado. O segundo está foragido, mas com o DNA vamos tirá-lo do subsolo. E quanto ao veredito? Hoje o Supremo Tribunal está revendo a decisão. Você retornará para a prisão, mas já com o status de temporariamente liberado sob proteção. Você será absolvido. Pedro assentiu lentamente. Eu quero Trovão de volta. Trovão sentou-se perto da janela do recinto e não tirava a vista da estrada. Quando o portão se abriu e Pedro entrou no prédio, o cachorro não gritou nem uivou. Apenas se levantou, como um soldado que viu seu comandante. Pedro veio e se ajoelhou. O cachorro cutucou seu peito e, pela primeira vez em todo esse tempo, Pedro se permitiu, pelo menos por 1 minuto, fechar os olhos e não sentir nada, exceto a lã sob os dedos e o calor do sopro de um amigo. Mas justiça é uma coisa lenta e cruel.
Os motociclistas contrataram advogados, afirmaram que as provas foram falsificadas, alegaram pressão. Um dos jurados supostamente tinha opinião tendenciosa. Um escândalo na mídia explodiu. O nome de Pedro apareceu novamente nas manchetes, não mais como o nome do assassino, mas como o nome da pessoa que quase teve a vida quebrada. Detetive acusado de assassinato, absolvido após surgimento de provas encontradas por seu cachorro. O título era como um roteiro de filme, mas para Pedro não era um filme, era a vida que lhe foi tirada e que agora precisava ser retornada pedaço por pedaço. O julgamento final durou 6 horas. O juiz releu os materiais. O promotor entrou com uma petição para anular o veredito. No final, tudo foi dito em uma frase: Pedro Silva está totalmente absolvido e liberado. Ele saiu para a rua, onde nos degraus do edifício estava Trovão, sem guia, sem coleira. Ficou parado ali. Afastaram-se em silêncio. A liberdade é uma coisa estranha. Quando ela está lá, você não percebe. Quando tiram isso, você respira de forma diferente. Pedro sentiu isso no primeiro dia depois da libertação, quando acordou em um quarto barato de motel com sons de ar-condicionado, farfalhando, não sob os gritos do diretor. Estava deitado na cama com roupas que levou quando saiu e ouviu Trovão roncando baixinho ao seu lado. Não sabia para onde ir. Não havia mais amigos. A família se mudara para diferentes estados e aqueles que estavam próximos viraram as costas. O telefone que lhe foi dado pelo departamento de polícia vibrou. Mensagem de texto de Mendes. Alves entregou o segundo. Tiago Moreira, extradição amanhã. Você quer estar presente? Pedro não respondeu. Não queria estar presente. Queria que tudo acabasse. No dia seguinte, ainda foi ao tribunal. Não para participar, mas para assistir. A van chegou com o prisioneiro sob guarda. Um homem com cabelo comprido e sujo e uma jaqueta amassada saiu. Tiago Moreira, o mesmo que estava rindo no vídeo, segurando Marina pelos cabelos. Pedro estava parado na esquina. Ninguém o notou, exceto um. Tiago. Virou a cabeça e seus olhos se encontraram por alguns segundos. Naqueles segundos, Pedro viu medo verdadeiro. Aquele que não dão no julgamento. Sabia que o homem que matou agora viveria com medo, como ele mesmo viveu. O julgamento começou 2 semanas depois, já contra Alves e Moreira. O promotor chamou testemunhas, especialistas em DNA, especialistas em edição de vídeo. A defesa tentou contestar o cartão de memória, alegando que poderia ter sido plantado, mas o principal era diferente. Em um dos celulares de Alves, investigadores encontraram um trecho de vídeo onde ele se gabava. Acabamos de enterrar esse lixo. Quem o ouviria depois disto? E então outra frase. E esta mulher? A culpa é minha. Com quem se envolveu? É suficiente. O tribunal condenou Bruno Alves e Tiago Moreira à prisão perpétua sem direito ao perdão. No final, o promotor, coletando na audiência do tribunal as pastas, olhou para Pedro. Você quer entrar com uma ação civil? Indenização, acusações, anos de prisão perpétua, reputação, há milhões lá. Pedro balançou a cabeça. Não. Por quê? Ele olhou para Trovão, que estava sentado no corredor roendo uma bola velha. Eu não preciso de dinheiro. Preciso que tudo isso seja deixado para trás. Mais tarde foi convidado para talk shows, entrevistas para um grande canal de TV. Recusou. Foi convidado a falar em uma conferência sobre reforma de processos criminais. Recusou. Pediram que escrevesse um livro. Recusou. Apenas sentou-se em um carro velho comprado com o dinheiro restante, jogou uma tigela e um cobertor no porta-malas, uma mochila e disse a Trovão: Vamos. A casa para onde se mudou era velha, rangente e cheirava como todas as casas que ficaram vazias por muito tempo. Fedor, madeira velha e abandono de vida. Mas estava limpa. O dono, um carpinteiro local, consertou o telhado antes de sair, deixou a lenha e se despediu. Aqui o silêncio não fica só no fundo. Há silêncio aqui como uma pessoa com quem você terá que viver. Pedro apenas assentiu. Estava acostumado a viver com alguém que não diz nada.
Comprou esta casa com o valor que o Estado lhe pagou como compensação. Aceitou o dinheiro com relutância, como se estivesse com as mãos sujas. Mas a casa escolheu-o imediatamente. Arredores do interior, florestas, lagos, até a cidade mais próxima, 40 minutos de carro, 10 minutos até o vizinho mais próximo a pé. O lugar perfeito para não ouvir as vozes de outras pessoas. No início, a vida fluía estranhamente. Cada som parecia suspeito, cada olhar no supermercado. Pedro se pegava trancando as portas durante o dia e verificando as janelas antes de ir para a cama. Mas Trovão se adaptou mais rápido. Parecia ter entendido imediatamente. É isso, não há mais perigo. Agora, apenas viva. Todas as manhãs, tudo começava da mesma forma. Primeiro, o silêncio. Então, os passos de Trovão no chão. Então, Pedro se levantava, abria a porta, saía para a varanda, respirava o ar frio da manhã e observava o vapor subindo da xícara de café. Trovão deitava-se a seus pés, colocando o focinho nas patas, e esperava calmamente. Às vezes ele saía para a floresta, não para caçar, nem para a presa, apenas caminhando. Machado sobre o ombro, uma garrafa térmica na mochila. Durava o dia todo, e somente à noite retornava com gravetos, cogumelos, às vezes com lenha. Trabalhava com as mãos. Essa foi a única coisa que deu a sensação de que estava vivo. Os vizinhos, ou melhor, aqueles poucos que viviam perto, não interferiam. Um mecânico local chamado Valdir ofereceu-lhe um emprego de meio período, consertar cercas, serrar madeira. Pedro não recusou. Não procurava amigos, mas também não tinha inimigos aqui. "De onde você é?" perguntou Valdir uma vez. "De muito longe", respondeu Pedro. Isso foi suficiente. Uma vez por mês ia à cidade para comprar comida, equipamentos de pesca, livros. Às vezes, levava edições antigas de jornais, como se estivesse procurando menção de si mesmo. Mas há muito tempo não escreviam sobre ele. O mundo esqueceu. E isso foi bom. Trovão sentava-se ao seu lado no carro, olhando pela janela, bufando baixinho quando passavam motociclistas. Ainda se lembrava do cheiro. Pedro sentia, mas agora nenhum deles causava alarme. Aqueles que deviam ter desaparecido, assim como o resto da dor. Um dia, Mendes veio até ele sem formulários, sem carro com sinalização especial, em uma velha caminhonete com uma sacola nas mãos. Saiu, disse olá, sentou-se na varanda e silenciosamente abriu a cerveja. "Aí está você", disse. "Onde mais eu estaria?" Mendes assentiu. "Você não restaurou seus direitos?" "Não quero. Não estou mais no sistema. Você era um bom policial. Não importa mais." Ficaram em silêncio por uns 10 minutos. Então, Mendes colocou a sacola no chão. "Aqui estão os documentos. Se alguma vez você quiser se recuperar." E então tirou uma pequena medalha do bolso interno, símbolo de serviço. No verso estava gravado: "Silva, 21º distrito até o final. Não é oficial, mas você merecia." Pedro pegou, olhou para ela, apertou-a na palma da mão. "Obrigado. Vou indo, boa sorte." Eles nunca mais se viram. Os anos se passaram. Trovão envelheceu. Seu focinho ficou cinza, suas patas mais lentas. Ainda saía com Pedro para caminhadas, mas não corria mais atrás de pássaros. Muitas vezes deitava-se debaixo de uma árvore e via o dono cortar madeira ou consertar o telhado. Viveu por mais 4 anos e um dia simplesmente não acordou. Pedro o enterrou perto da casa, debaixo de um grande carvalho. Colocou uma cruz de madeira, não escreveu nada. Apenas sentou ao lado e ficou lá até o pôr do sol, observando os raios do sol passarem através da folhagem. Não chorou, não falou, apenas respirou fundo. Obrigado. Agora morava sozinho. Às vezes, as crianças dos vizinhos vinham visitá-lo para ajudar a trazer comida. Não era um daqueles que são temidos por todos, mas não era aquele a quem as pessoas recorrem para pedir conselhos. Apenas uma pessoa que vive em paz e honestidade depois de ter sobrevivido à morte, à traição, à prisão. Uma noite, quando estava lendo um livro antigo e bebendo chá, um galho bateu na janela.
O vento ficou mais forte. Pedro saiu para a varanda e endireitou a janela. Respirou fundo e olhou para o céu. Pensou: agora é isso. Está tudo em seus lugares. Sabia que não haveria como retornar ao passado. Não guardava rancor. Não queria vingança. Tudo isso se foi. Tudo o que restava era a paz e a memória sobre ela, sobre ele, sobre o cachorro que um dia salvou sua vida. Sentou-se nos degraus da varanda, virou o rosto para o vento e fechou os olhos. Silêncio. O mesmo sobre o qual o carpinteiro falou, aquele com quem agora era possível viver.